A gente sempre tem comentado que a vida da atualidade é uma vida de muito ativismo, né? As pessoas estão muito ocupadas com as suas vidas, os seus tempos muito preenchidos. A cada geração parece que se intensifica, né? Quando eu lembro um pouco como era a vida dos meus pais, né? Quando estavam da minha idade, eu via que eles tinham mais tempo, que eles tinham a vida era menos corrida, né? E hoje a vida é muito corrida, a vida é muito atormentada e falta tempo para parar. Na verdade, essa fala é errada, porque o Senhor é dono do tempo e o Senhor nos entrega para que a gente administre bem o tempo. Quando nós dizemos que falta tempo, na verdade, nos falta gerência de tempo. Nós não sabemos gerir o tempo. Nós queremos ocupar todo o tempo com essa vida, com as coisas transitórias dessa vida. Na palavra de Deus nós vemos a história de uma mulher que ela é mencionada apenas 3 vezes na Bíblia. O nome dela é Maria, irmã de Marta e Lázaro. Só 3 episódios nos evangelhos menciona ela, né? Alguns contam o mesmo fato, mas é muito interessante uma marca que se tem em todos esses episódios na vida dessa mulher, na vida de Maria. É que todas as vezes que a Bíblia menciona Maria, é usado 2 palavras, que ela estava aos pés de Cristo. 3 situações diferentes, mas do mesmo lugar, a mesma posição, a mesma postura, aos pés de Cristo. E eu quero hoje que a gente medite nesses 3 textos na vida de Maria, né? E a gente vai aprender com ela, vai aprender com esses textos, que o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele permanece aos pés de Cristo para aprender, ele está aos pés de Cristo para confiar e receber consolo dele, e está aos pés de Cristo para adorar ao Senhor. São essas 3 atitudes que nós vemos em Maria. O primeiro texto, quero convidar vocês a abrirem o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ver do 8 a 42. Tem dia que faz calor, mas hoje eu estou com frio aqui. Não sei se vocês aí. Se alguém quiser controlar aqui a temperatura, eu não sei como é que está o clima aí para vocês, mas eu chego e estou com as mãos geladas. Lucas 10, versículo 38. Os 3 textos, eles são bem famosos, bem conhecidos de todos nós. Esse primeiro é ao contraste das atitudes de Marta e Maria, né? E a gente vê, né, pelo próprio ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que Maria estava naquele momento com a atitude, digamos assim, não vou dizer errada, mas ela escolheu a pior parte, né? Ela estava dando a prioridade errada, né? Vamos ler o texto. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Essa localidade, esse povoado era Betânia, que ficava próximo de Jerusalém. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que
minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O qual era a boa parte de Maria? Está aos pés do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para receber-lhe ensinamento. O servo do Senhor Jesus Cristo, ele precisa estar aos pés do Senhor para receber instrução. Nós precisamos, esteja aos pés de Cristo para receber instrução. Enquanto Marta se ocupava com muitos afazeres, Maria escolheu permanecer assentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. O contraste não é entre servir e não servir, mas entre fazer o serviço uma prioridade maior do que a comunhão com Cristo. A questão não é, o erro não era Marta servir, porque era importante servir, era honroso servir ao Senhor Jesus Cristo, era honroso trabalhar para o Senhor Jesus Cristo. A questão aqui era a prioridade. A prioridade. Maria, porém, viu naquele momento talvez a maior oportunidade da vida dela. Porque eles reconheciam, a gente vai ver num texto mais à frente, que eles reconheciam que Jesus era o Messias que havia de vir. Eles já reconheciam, eles tinham certeza acerca do Senhor Jesus Cristo. Maria sabia quem estava diante dele. Maria sabia quem era aquele homem. E aí ela entendeu: eu não posso perder um só segundo. Eu não posso perder um só momento de estar ouvindo o Senhor, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. O senso de prioridade, o senso de importância, Maria compreendeu. Marta, ela estava servindo ao Senhor. Às vezes é colocado como Marta é a irmã errada e Maria a irmã certa. Não é bem assim. A questão é que naquele momento a Marta não teve a sensibilidade, a percepção do que é mais importante. E muitas vezes, apesar de a gente sempre admirar a atitude de Maria, mas talvez na maioria das vezes nós nos comportamos mais como Marta. Bem mais como Marta. E aí a gente justifica, né, que tem muita coisa para fazer, que a gente não tem tempo. O pior é que às vezes a gente critica talvez Marta, mas a gente ainda faz pior. Porque os afazeres de Marta era de serviço ao Senhor Jesus Cristo. Mas os nossos afazeres é servindo o Senhor Jesus? As nossas ocupações, o que tem preenchido o nosso dia, o que tem levado as nossas prioridades, é o serviço ao Senhor Jesus Cristo? Sinceramente, eu acho que não. Nós temos muitas outras prioridades. Nós temos família, nós temos trabalho, nós temos casas, que são importantes, que são bênçãos do Senhor, que nós devemos zelar, mas não pode ser colocado acima do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós fazemos isso, nós só fazemos de todas essas bênçãos que o Senhor nos dá, ídolos em nossos corações. O trabalho, o estudo, a casa, até as pessoas da nossa família. Quando elas são prioridades em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos, na verdade, piores do que Marta. Mas o próprio Senhor Jesus diz quem está certo. Marta escolheu a boa parte. Ou melhor, Maria escolheu a boa parte. Maria estava sentada ouvindo o Senhor Jesus Cristo. Sentada aonde? Aos pés
de Jesus. Nós temos nos sentado aos pés do Senhor Jesus Cristo para ouvir-lhes o ensinamento. Nós temos preguiça de ler. Nós temos preguiça de ouvir a palavra do Senhor. Nós temos disposição e corremos para o celular para ver o mundo através das telas. Mas nós não temos essa pressa e esse prazer de nos sentar aos pés do Senhor Jesus Cristo para ouvir-lhes o ensinamento. Muitas vezes, em oportunidades como essa de cultuar ao Senhor e de meditar na sua palavra, nós temos outras prioridades. Se não tiver outra coisa para fazer, algo que seja mais interessante, eu estarei lá. Vou estar ouvindo. E às vezes, mesmo estando aqui, o nosso coração está longe. Nós não estamos sentados aos pés de Jesus. Às vezes a gente pode estar sentado nessas cadeiras, mas não aos pés do Senhor Jesus Cristo para ouvir o ensinamento. A gente acha cansativo, a gente acha enfadonho, né? As pessoas às vezes vêm assim, né, de um tom de brincadeira, mas reclamar, a pregação foi muito longa. A gente acha cansativo passar 1 hora ouvindo a palavra de Deus. Mas o discípulo de Jesus, ele precisa aprender dele. E a melhor maneira de aprender do Senhor é estar assentado aos seus pés. E isso significa senso de prioridade. Dar prioridade ao Senhor. A expressão assentada aos pés descreve a posição de um discípulo diante do seu mestre. Por exemplo, Paulo, certa vez, ele diz que aprendia assentado aos pés de Gamaliel, né, que era um mestre, que era o seu professor. A atitude de sentar aos pés e ouvir os ensinamentos significa reconhecer que quem está diante dele é o único capaz de lhe ensinar, né, de trazer conhecimento, um verdadeiro conhecimento. Maria, ela compreendeu que antes de servir a Cristo era necessário aprender de Cristo. As atividades religiosas jamais devem substituir a nossa intimidade com o Senhor. Nós devemos servir, nós precisamos servir, precisamos ser motivados a servir ao Senhor. Mas antes de servir, acima do serviço, tem que estar o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Ainda hoje existe o perigo de estarmos tão ocupados, até mesmo com as coisas de Deus, que infelizmente talvez não seja tanto o caso, estamos ocupados com as coisas dessa vida, que negligenciamos o próprio Deus da obra. Nos ocupamos às vezes com a obra de Deus, mas não nos ocupamos com o Deus da obra, de estarmos com Ele. E nós precisamos aprender aqui com Maria a ter a prioridade certa. Como é que está a sua vida aos pés de Jesus? Quanto tempo você se senta aos pés dele? A sua agenda, né, seus compromissos do seu dia a dia, revela o seu amor por Jesus? Você ama o Senhor? Amém? Você ama o Senhor? Amém? Quanto tempo você passa com Ele? Quanto tempo você passa com o Senhor? Porque quando a gente ama a namorada, o namorado, a esposa, o marido, a gente mostra isso o quê? Em tempo com essa pessoa, não é? Namorada, então, né, que fica ansiando ter o maior número de tempo, né, com o seu namorado, sua namorada. E com Jesus, nós passamos tempo? Nós dizemos que amamos, irmãos, mas será que de fato amamos o Senhor? Quais são as decisões que você precisa tomar para colocar a sua comunhão com Cristo
novamente em primeiro lugar? E se nunca esteve em primeiro lugar, o que você precisa fazer para colocar a sua comunhão com Cristo em primeiro lugar? Medite nisso. Tome decisões em relação a isso. Vamos então para o nosso segundo episódio da vida de Maria, que é mencionada na Bíblia, né? O Evangelho de João. Nós vamos lá para o capítulo 11. O contexto ele pega todo o capítulo, mas por uma questão de tempo aqui, a gente vai ver apenas dos versículos 32 a 35. Eu acredito que todos conheçam, e vou só mencionar aqui qual é o momento aqui na vida de Maria. O capítulo 11 ele vai começar Jesus sendo avisado de que Lázaro estava doente. E as suas irmãs queriam que Jesus fosse até ele. E de onde Jesus estava, era pouco tempo para Jesus chegar a Betânia. De Betânia para Jerusalém era só 3 quilômetros, né? Mas os textos eles vão falar que às vezes a distância em que Jesus estava era cerca de um dia. Só que Jesus é avisado e ele não vai imediatamente. E ele já diz, olha, isso aí é para a glória de Deus, né? E ele até diz, olha, num determinado momento ele disse, vou até Lázaro porque ele dorme, né? E os discípulos até acharam que Jesus estava falando que ele estava dormindo mesmo, mas Jesus afirma, não, ele morreu, né? Então, quando Jesus chega a Betânia, Lázaro já tem 4 dias de morto, né? E quando ele vai chegando lá na aldeia de Betânia, Marta é a primeira que corre para ele e reconhece, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ele estaria vivo. E aí Jesus fala, não se preocupe, né? Jesus fala da ressurreição. E ele diz, não, eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Jesus pega e diz um texto que é um texto chave na sua palavra, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, ele traz aqui uma declaração, digamos, a declaração mais forte, né, da Escritura, que ele diz em algumas passagens com palavras diferentes, mas ele diz assim, eu sou o Senhor da vida, eu sou o Senhor soberano, eu tenho o controle da vida e da morte, né? Eu sou o Salvador. Em outras palavras, ele está dizendo isso, né? E em Jesus nós podemos confiar de que, independente do caos que possamos estar enfrentando, até mesmo da morte, do luto, o Senhor tem o poder de resolver tudo no seu tempo, de acordo com a sua soberana vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ele é soberano. Então, ele traz essa afirmação para Marta, né? E já traz aqui o consolo. Quando chega lá no versículo 32, Maria é chamada aí à presença do Senhor Jesus Cristo. E quando Maria chega, aqui o versículo 32 do capítulo 11, vamos ler, diz assim, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Essa passagem, ela é muito marcante, né? Traz informação muito importante, porque Jesus, mesmo sendo Deus,
né? Sendo o Senhor, ele demonstra os seus sentimentos para com os seus, para com aqueles que ele ama, né? O Senhor se entristeceu em ver Maria triste, em ver Maria chorando, em ver aquelas pessoas vivendo aquele luto. O Senhor Jesus, ele não está insensível para as necessidades dos seus, mesmo que os seus planos sejam superiores, porque aquela morte tinha um propósito, a glória de Deus, a glorificação de Deus. Mas mesmo que o Senhor permita que coisas ruins aconteçam nas nossas vidas, e a gente sabe que isso acontece, nós precisamos sempre ter na nossa mente a certeza de que isso não diz nada acerca do amor de Deus. Porque o mal que nos acontece não significa que Deus não nos ama, nem que Ele está insensível, nem que Ele não está vendo as nossas dores, mas que o seu plano, ele é superior, a sua vontade é superior, e nós precisamos confiar que ela, como diz em Romanos, é boa, perfeita e agradável. Maria, tanto Maria como Marta, mas Maria, que é a nossa personagem de destaque nessa mensagem, ela se lançou aos pés do Senhor Jesus Cristo e recebeu dele consolo, recebeu dele provisão. Deixa eu ver aqui, o esboço. Recebeu provisão? Sim, recebeu provisão. Porque o resultado, o final daquela história, né, não poderia ser melhor. Jesus ressuscita Lázaro. Ele realiza o milagre mais chocante aos olhos das pessoas, que é o de trazer de volta à vida alguém que havia morrido. Os discípulos de Jesus já tinham visto Jesus curar enfermos, né? Trazer pessoas coxas a voltar a andar, fazer com que cegos voltassem a enxergar. Os discípulos já tinham visto Jesus acalmar a tempestade, porque esse milagre já foi próximo da sua crucificação, pouco tempo antes. Os discípulos de Jesus já tinham visto muitas coisas miraculosas. Agora eles viram a maior delas: trazer alguém que havia morrido, não morrido imediatamente, mas há 4 dias, trazer de volta a vida. E a afirmação dele para Marta é mais importante até do que o milagre que ele fez para com Lázaro. Porque Lázaro foi ressuscitado, mas o tempo passou, depois ele morreu fisicamente novamente. Mas aquilo que Jesus ensinou naquele episódio e que ecoa até aos nossos ouvidos hoje é maravilhoso. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crer nele, ainda que morra, viverá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou para Marta: você crê nisso? Você crê, meu querido irmão? Você que está aqui hoje, você crê que Jesus de fato é a ressurreição e a vida? Que mesmo que daqui para frente só aconteça coisa ruim na sua vida, Ele estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E nada, como diz em Romanos, nada pode nos separar, como nós até cantamos aqui mais cedo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Será a angústia, será os sofrimentos da alma, né? Ansiedades, depressão, será dificuldades financeiras, fome, escassez, nudez, será perigo, ameaças, perigo de morte, será a própria morte. Paulo diz: estou bem certo que nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor do Senhor Jesus. Nada. Esteja aos pés de Cristo, assim como Marta nesse momento, assim como Maria principalmente, que a palavra usa literalmente essas palavras, né? Esteja aos pés de Cristo para receber consolo no dia mau.
Esteja aos pés de Cristo para pedir-lhe a sua provisão diante das necessidades. Corra primeiro para os pés de Jesus. Às vezes as coisas ruins acontecem, as dificuldades, a gente fica tentando resolver com as nossas próprias forças. Mas antes nós temos que entregar ao Senhor. Claro que tem coisas que nós podemos fazer, mas mesmo essas que nós podemos fazer, nós precisamos primeiro entregar ao Senhor. Está aos pés do Senhor. O que estiver ao nosso alcance, nós vamos. A gente ora pedindo direção ao Senhor para como resolver. Mas há muitas situações em que nós não podemos fazer nada. E aí? Lançar a nossa ansiedade, as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, a nossa dor, o nosso luto, o nosso medo, lançar ao Senhor e nos lançar aos seus pés para receber a sua provisão. Vamos para o terceiro episódio. Deixa eu olhar aqui a hora. Que está no próximo capítulo, no capítulo 12, versos 1 a 8. O momento, ele é poucos dias antes da crucificação do Senhor Jesus Cristo. 6 dias antes da Páscoa. João 12, 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que com ele estava à mesa. Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. O último episódio em que Maria é mencionada nas Escrituras é ela num gesto de adoração. Nós vimos aqui Maria aos pés de Jesus para receber ensinamento, para receber instrução do Senhor. Nós vimos Maria aos pés de Jesus se derramando em meio ao sofrimento, recebendo do Senhor Jesus consolo e até a provisão, né, a solução daquele problema. E agora nós vemos Maria oferecendo o seu bem, provavelmente o seu bem material mais precioso, e derramando aos pés do Senhor Jesus Cristo. Segundo a anotação, o valor daquele bálsamo, ele equivalia provavelmente a 1 ano de trabalho. Se a gente colocar a média aí do salário mínimo, né, de um trabalhador, 1.621, né? Multiplica aí por 12. Alguém pega uma calculadora e multiplica aí. Só para a gente ter uma noção do valor que ela derramou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Dá o quê? Dá uns... Pronto, olha aí. Vamos arredondar esse negócio para 20 mil, né? Ainda é pouco. É muito para nós, né? A grande maioria de nós é muito, né? Para quem ganha um salário, é muito. Para uma família, talvez até pobre,
É muito. Ela é o seu bem mais precioso, financeiramente. Maria, ela, já depois que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, já depois de ter ouvido o próprio Senhor ensinar, imagine você ter o privilégio de ouvir da boca do próprio Senhor Jesus Cristo ensinamentos. Porque quando a gente lê, por exemplo, Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, tem tanto ensinamento maravilhoso ali que foi escrito pelos discípulos. Já é maravilhoso ouvir aquelas palavras, né? Agora imagine você ouvir do próprio Mestre. Maria teve esse privilégio. Depois de ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, depois de ver o seu irmão ser ressuscitado por Jesus, ela agora tem em seu coração a decisão de que não pode dar menos do que tudo o que tem e derramar aos pés de Cristo. Lavar os pés do Senhor Jesus Cristo e enxugar com seus próprios cabelos. Ela se rende ali, irmãos, em adoração ao Senhor. E às vezes a gente acha que adora tanto ao Senhor só em fechar os nossos olhos e levantar nossas mãos. E acha que isso reflete uma verdadeira adoração. Claro que o Senhor conhece o nosso coração. E nós podemos, mesmo sem ter nada para oferecer. Às vezes a gente vê, né, pastores, né, que às vezes são até charlatões, que ficam comercializando a palavra de Deus, e aí a gente vê fiéis, né, como assim dizem, lá entregando tudo o que tem. Aqueles falsos mestres se aproveitando das pessoas, mas as pessoas estão ali, muitas vezes, dando tudo o que tem ao Senhor. Às vezes o Senhor não está pedindo aquilo ali, mas ela quer oferecer. Aí às vezes a gente critica, às vezes a gente olha e diz, aquela pessoa é uma ingênua, né? Mas será que a gente para imaginar o que está no coração daquela pessoa? Lógico que as motivações importam. Quando eu dou algo, né, com o intuito de ter uma moeda de troca, uma barganha, né? Não, eu vou dar uma grande oferta para que o Senhor me abençoe no meu projeto e aí Ele me retribua. O Senhor não é tolo, né? A gente não pode zombar de Deus e achar que engana. Isso não vai funcionar. Mas às vezes tem aqueles que através das suas finanças ou de outras coisas, elas estão ali expressando, colocar diante do Senhor toda a sua vida, todo o seu coração, né? Tudo o que tem. Talvez nós não tenhamos a mesma disposição de entregar tudo o que temos ao Senhor. Você seria capaz de colocar diante do Senhor tudo que você construiu na vida? Você seria capaz de colocar diante do Senhor tudo o que tem, até comprometendo a condição, né, de bem-estar da sua família? Você teria coragem de fazer isso? Maria teve. Ela colocou aos pés do Senhor Jesus. E aquela atitude, ela foi verdadeira e sincera, porque foi recebida pelo Senhor Jesus. O Senhor recebeu e o Senhor se alegrou com aquilo ali. E o Senhor repreendeu quem criticou. Porque Judas, o próprio texto diz, Judas ele não estava preocupado com a ação social. Imagine, o valor daquele perfume era algo que poderia ajudar muitas pessoas por muito tempo. E ele diz, podia vender e dar para os pobres. Talvez, se a gente estivesse lá, a gente ia estar. Rapaz, é verdade. O que Judas está dizendo é verdade, não é um desperdício fazer isso. Mas Jesus imediatamente repreende, né? Ele não está dizendo que não é importante atender às necessidades dos pobres, dos necessitados. Ele não está dizendo que a ação social não é importante. É importante. Mas ele está dizendo que Ele é mais importante do que qualquer coisa. Ele é mais importante do que até fazer o bem ao próximo. Porque o bem que nós fazemos ao próximo é resultado, é um reflexo de colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas.
E assim como Maria, nós precisamos colocar tudo aos pés do Senhor Jesus Cristo, em adoração. Toda a nossa vida aos pés. A gente canta muitos louvores que falam disso, de se render ao Senhor, de colocar o coração aos pés do Senhor, de estar aos pés da cruz. Nós cantamos, vamos cantar de novo. Mas não basta só palavras, não basta só uma canção, não basta ter um momento que às vezes até nos deixa felizes e emocionados. Não basta isso, precisa ser verdade em nossos corações. Precisamos colocar tudo aos pés do Senhor Jesus Cristo. O passo de Maria aos pés de Jesus retrata também até a própria história da redenção, né? A história da salvação do homem. O pecado nos afastou da presença de Deus, mas Cristo restaurou esse acesso por meio da sua palavra, da sua revelação, que foi sendo progressiva ao longo do tempo, né? Ele se mostrou, Deus se revelou, Deus nos ensinou, né? Através da sua ação de nos consolar, e mais que isso, da sua própria morte na cruz, né? Que nos traz o verdadeiro consolo, porque nesse mundo nós passamos aflições, nesse mundo nós passamos sofrimento, mas por causa da morte de Cristo na cruz e daquilo que Ele falou, nós não precisamos ficar tristes nem desanimados, porque Ele venceu o mundo, e assim como Ele venceu o mundo, Ele nos torna vencedores com Ele. Nos traz o consolo de que mesmo que tudo aqui dê errado, mas um dia tudo dará certo, porque estaremos com o Senhor na eternidade, na glória, né? Na glória eterna. Isso nos traz consolo, irmãos, para esse momento. Nos traz esperança. Se não fosse isso, nós não teríamos esperança nessa vida. Não teríamos. O que é essa vida? Quando a gente vai chegando assim à meia-idade, a gente vai começando a perceber, rapaz, a vida é rápida demais. A vida não tem essa graça toda. A gente tem a família, por exemplo, a gente se apega à família, mas quando de repente o tempo passa, a gente perde a família, a morte leva a família, e o sofrimento. Se não fosse Cristo, se não fosse a sua promessa de salvação eterna, da sua glória, do céu, se não fosse isso, como seria a nossa vida? Como seria triste? Aos pés de Cristo nós temos consolo para as nossas vidas. Aos pés de Cristo nós temos provisão para os momentos ruins. E aos pés do Senhor Jesus Cristo, nós vamos adorar eternamente ao Cordeiro de Deus, como diz em Apocalipse. Estaremos para sempre diante do Senhor, face a face com Ele, rendendo-lhe adoração. E não pense que isso vai ser algo monótono. Talvez aqui nessa vida a gente ache que o tempo de louvor tá bom, já teve muito tempo de louvor, agora vamos parar um pouquinho, né? Mas lá na eternidade nós teremos um uso eterno de estarmos na presença do Senhor, de adorá-lo. As 3 cenas de Maria revelam o caminho do verdadeiro discípulo. Aos pés de Cristo aprendemos sua palavra, aos pés de Cristo encontramos consolo para as nossas dores, aos pés de Cristo oferecemos nossa adoração. Em todas as fases da vida, no aprendizado, no sofrimento e na devoção, o melhor lugar continua sendo o mesmo, aos pés do Senhor Jesus. É ali que somos transformados, fortalecidos, preparados para viver a glória eterna de nosso Deus. E hoje o Senhor nos convida a ocupar esse lugar, a ocupar o lugar de Maria, aos pés do Senhor Jesus. Talvez você precise voltar a ouvir a voz e os ensinamentos do Senhor Jesus. Talvez você precise lançar aos pés do Senhor Jesus Cristo as suas dores, os seus sofrimentos, para receber dele consolo. Talvez você precise renovar a sua postura de adoração diante do Senhor. Diante do que o Senhor nos revelou nessa noite pela sua palavra, a pergunta é:
O que você vai fazer agora? Se o Senhor te ensinou algo através dessa mensagem, o que é que você vai fazer? Qual é a atitude que você vai tomar? Aonde é que você vai estar? Será aos pés de Jesus? Chegue-se a Ele. Chegue-se aos seus pés. E sua vida será transformada. Mesmo para os salvos, a vida será transformada. Porque aos pés de Jesus é o melhor lugar do mundo para se estar.